Oi, pessoal. Então, eu estou aqui de volta, né, nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação, né, nesse preparatório, né, para as provas do vestibular do PAS, da UEMA e do Enem. Lembrando que a gente tem aqui, primeiramente, discutido as questões do PAS, né, e é sempre bom também lembrar que esse material está disponível no link, né, para quem quiser aí acessar depois e olhando com mais calma, estudando devagarzinho, tá bom? Então vamos continuar aqui com a questão 17, né, a nossa questão 17, uma questão do PAS 2013, que fala assim, ó: os protozoários apresentam uma grande variedade de formas e hábitats, além de serem causadores de doenças em animais, como é o caso da doença de Chagas. Dentre as doenças transmissíveis, emergentes e reemergentes no Brasil, destaca-se a rápida disseminação da AIDS, da tuberculose e da hanseníase. Entende-se por doença reemergente aquela que, após uma baixa prevalência, volta e apresenta altos índices de infecção na população, né? Então dá uma acabada, daqui a pouco tem muita gente, né, infectada com a doença. Das doenças abaixo, aquela considerada protozoose reemergente, né? Então, assim, é uma então eu gosto de frisar os termos importantes da palavra, né? Emergente, reemergente, ou seja, que passou por esse processo de diminuição, né? Deu uma baixa nessa prevalência na população, daqui a pouco tem um monte de gente infectada, um monte de gente portando essa doença, né? Dessas doenças aqui listadas na alternativa, qual é que passou por esse processo, né? Qual protozoose passou por isso? Foi a elefantíase ou a filariose, né? Que é uma doença transmitida aí pelo mosquito. O mosquito, inclusive, essa é uma doença que dá em animais, né? Em cachorros, né? Na gente também. Se for picado por esse mosquito. Então, foi a elefantíase, né? Ou filariose, né? Alguém tem visto aí pessoas com filariose por aí, que é uma doença que tem uma característica, se mostra uma característica muito, muito evidente, né? A coisa do membro inferior, né? É aumentado, por isso elefantíase, porque a perna fica aumentada, né? Aí faz uma comparação com a perna de um elefante, né? Então, acho que tem relação com isso. Não me parece que seja o caso, né, de uma doença reemergente que passou por essa baixa, não. No Brasil, essa doença ela não está em prevalência, né? A candidíase, né, que é uma doença relacionada ao sistema reprodutor, né, em especial feminino, né? Então, não é uma doença que a gente pode falar de diminuição, né, de prevalência e tudo, e também não é uma protozoose, né, a candidíase, né, não está relacionada à transmissão de animal, né, não é algo que é uma coisa que circula entre humanos, né, a candidíase. A ascaridíase, né, a lombriga, né, também não se encaixa nessa descrição, né, daquilo que está sendo perguntado, considerado uma protozoose reemergente, né? A esquistossomíase, a palavra danada, né? Esquistossomíase. Da mesma forma, né? Então, a esquistossomíase, então, a gente geralmente ouve mais a expressão esquistossomose, né? Então, não é uma doença que a gente vê aí
em prevalência, aí de repente dá uma diminuída e aí ela volta a estar, né, como é que eu posso dizer, em surto, né, entre a população. Não é o caso da esquistossomose, mas o Trypanosoma cruzi, transmitido pelo barbeiro, né? Sim, esse sim, inclusive é uma doença que está muito relacionada também ao desequilíbrio ambiental, né? Então, ao desmatamento lá, porque uma coisa é o barbeiro controlado, né? Num ambiente natural onde tá equilibrado, não teve um desmatamento, não teve o fogo, mas a partir do momento que aquele ambiente se desequilibra, então o barbeiro, transmissor do tripanossoma, né, causador da doença de Chagas, ele também entra num processo de desequilíbrio populacional, né? Então dependendo do impacto que aquele ambiente onde ele existe sofreu, ele pode ser favorecido, pode virar uma praga. E aí ele sai contaminando, né, a população, sai contaminando as pessoas com o tripanossoma. E aí você vê um boom, né, de doença de Chagas, né, que é uma doença que a gente meio que por algum período de tempo não ouve tanto falar, mas depois a gente percebe um aumento, né, dessa doença. E aí, então, a gente já chegou, né, na nossa alternativa correta, né, relacionada às protozooses reemergentes, né. Na questão 18 do PAS 2013, né, a gente tem o seguinte: câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que se caracterizam pelo crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e os órgãos, podendo espalhar-se, metástase, né, entrar numa situação de metástase, para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se multiplica vagarosamente e se assemelha ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de vida. Então, aqui a gente tem um esquema, né, mostrando isso, né? Então, a célula 1, o agente cancerígeno, tem a multiplicação desse agente cancerígeno, tem o acometimento do órgão, né? E a célula 2, a célula cancerosa, né? Tá num tecido, então o tecido está todo já tomado por essa célula cancerosa, também levando ali ao acometimento do órgão, tá? Independente da velocidade da multiplicação das células, né? Não importa quem multiplica muito rápido ou multiplica mais lentamente, e da capacidade de invadir os tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, o câncer ocorre devido a sucessivas. Esse aqui está também bem assim na cara, vamos dizer. Por quê? Porque a gente esteve o tempo todo aqui, ó, na descrição do contexto aqui, né? De dizer como é que o câncer se desenvolve, falando de um negócio, uma palavra aqui chave, que é a multiplicação, né? Então, a multiplicação de células. Ó, aqui no esquema também a gente vê, ó, multiplicação de células. Então, quando a gente fala de multiplicação de célula, inevitavelmente a gente não vai estar falando de meiose, embora a meiose também seja uma divisão celular e as células se multipliquem. Mas a meiose tem um objetivo, que é formar gametas. A gente não está falando de mutação, né? Embora a mutação muitas vezes esteja relacionada ao desenvolvimento de câncer, mas quando eu falo de multiplicação, não é a mutação que eu estou falando, né? Citocinese também não faz sentido, né? Então, falando da quebra, né, de células, cinetócoros, também não faz nem sentido esse termo. Então, quando a gente fala de mitose, a gente está falando de multiplicação, né? Então, a resposta correta aqui para essa questão
da multiplicação, independente da sua velocidade, é a mitose, né, que é um processo também que está envolvido, então, na formação dos cânceres. Questão 19, PAIS 2023, então a gente voltou aqui para o mais pertinho aqui no tempo, né? Diz assim: molusco é fonte de alimento e de renda nos vilarejos de Travosa, no extremo norte do Parque dos Lençóis Maranhenses. As marisqueiras ficam animadas com a comercialização dos sarnambis, já que a temporada dos mariscos é de grande valia no Maranhão. Os mariscos normalmente são extraídos pelas mulheres que ajudam no sustento das famílias. A rotina árdua e longa depende da variação das marés. E quando elas vazam, revelam-se os bancos de sarnambis que estavam submersos. A maioria das mulheres ajuda no sustento da família, revirando a lama à beira dos igarapés em busca dos mariscos. O manguezal em Travosa é como se fosse um armazém natural, com imensos estoques de sarnambi. Analise as 3 afirmativas que tratam, de forma geral, sobre os moluscos. Então, o sarnambi é um molusco que participa desse ciclo econômico aí, né, que ajuda no sustento das famílias lá de Travosa e de outros tantos locais do litoral. Então, as afirmativas dizem assim, ó. Afirmativa 1. O sarnambi é um molusco bivalve de corpo achatado lateralmente, assim como as ostras. Tá fazendo sentido, né? Para quem conhece o sarnambi sabe que ele é exatamente assim. Ele é um bivalve de corpo achatado lateralmente, como as ostras. Ele parece uma ostrinha. Os gastrópodes diferem dos bivalves por apresentarem apenas uma concha. As brânquias dos bivalves são ciliadas e responsáveis pela circulação da água, né? Afirmativa 3. Vamos ver as afirmativas aqui. Então, essas 3 afirmativas, ele diz assim, ó, está correto o que se afirma em... E aí a gente vai ver logo aqui a resposta e comenta, tá? Desculpa, ambas não. As 3, né? A 1, a 2 e a 3, afirmativa, está correta. Então, o sarnambi, de fato, ele tem essa característica morfológica e anatômica, são duas conchas, né? Corpo achatado lateralmente, parece uma ostra mesmo, uma ostrinha, para quem não conhece, né? Os gastrópodes diferem dos bivalves por apresentarem apenas uma concha, então, os gastrópodes são aqueles que têm, como a gente, olhando aqui para a palavra, né, como eu sempre gosto de enfatizar, às vezes a gente olha, na biologia a gente olha para a palavra, a gente entende o que está por trás, né? Podes, pé, gastro, a gente conhece até de outras palavras, né? Nosso sistema gástrico, né? Então, são animais que eles têm aí uma possibilidade de locomoção, eles têm estruturas de locomoção e eles se fecham, utilizam, né, se abrigam em conchas, mas eles não precisam de 2 conchas, eles não estão incrustados em uma caixinha, né, como é o caso do sarnambi, né? E difere dos bivalves por apresentarem apenas uma concha. As brânquias dos bivalves são ciliadas e responsáveis pela circulação da água. Então, os ciliozinhos batem e ajuda a fazer aquela circulação da água, né, ao redor do animal, né? Então, e nele, né, no próprio corpo do animal, né? Então, as 3 alternativas estão corretas, tá bom? As 3 afirmativas. Na questão 20, né, PAIS 2022, diz assim, no começo da semana passada, o Comitê da Organização das Nações Unidas sobre a Biodiversidade fez um pronunciamento de que os impactos causados por humanos ameaçam a existência de cerca de 1 bilhão de espécies,
incluindo 40% de todas as espécies de anfíbios conhecidas pela ciência, ou cerca de 3,2 mil espécies, né? Não é pouca coisa, não. Nas regiões neotropicais, as espécies que sabemos estar em riscos apresentam distribuições geográficas muito semelhantes em comparação com as espécies com dados insuficientes previstos como em risco de extinção, explica ecologista da Universidade de... Eu realmente não sei pronunciar, tá? Mas é Yale ou Yale, alguma coisa assim. Me ajudem aí, quando for esses nomes assim complicados, vocês me ajudem, tá? Ou vocês fazem de conta que eu falei certinho, ou vocês depois pesquisem, me contem depois como é que é. Não, professora, é Yale, né? Não sei como é. Então, vamos lá. Então, a ecologista, né, fez essas considerações a respeito das espécies, né? E até porque ela foi autora do estudo. Em relação ao grupo de anfíbios, pode-se afirmar que são, né? Então, assim, a questão trouxe essa informação relacionada, infelizmente, né, à extinção dos anfíbios, mas o que a questão quer saber mesmo, né, é coisas relacionadas às características desse grupo, né, esse grupo fantástico, esse grupo ecologicamente importante, que controla os insetos para a gente, né, e muitas das vezes a gente tem medo e mata, né, olha um sapo, ai meu Deus, um sapo, né, só que ele está ali para comer o inseto, que esse sim transmite doença para a gente, né, mas vamos lá. Então, pode-se afirmar que os anfíbios são vertebrados, os quais apresentam em seu ciclo de vida 3 tipos de respiração, a saber, branquial, cutânea e pulmonar. Então, você vê aqui, ó, quem assim lembra aí já dessas questões de fisiologia respiratória e tudo, que as brânquias elas estão mais relacionadas a um tipo de respiração do ambiente aquático, né? Aí já vem aqui a outra respiração cutânea, né? Ou pela pele, e pulmonar, que já é mais do ambiente terrestre, né? Então, essa aqui é uma ideia de como são os anfíbios de modo geral. Letra B, vertebrados, os quais apresentam apenas um tipo de respiração que ocorre através dos pulmões. Muito cuidado em provas de vestibular, provas de qualquer concurso, com essas afirmações que limitam, né? Apenas, somente, né? Desconfiem. Então, está dizendo assim, ó, os anfíbios, eles têm respiração apenas por pulmões. Ora, um animal que começa a vida dele na água, será? Vertebrados, os quais apresentam no ciclo de vida 2 fases, a saber, uma larval terrestre, outra adulta aquática. Será que é esse o movimento que os anfíbios fazem? Eles nascem na terra, no seco, né? Em forma de larva, e aí quando ficam adultos é que eles vão para a água. Então, me parece que aí tem um equívoco, né? A gente sabe de ver na natureza que os anfíbios, né? A gente não precisa pensar em todos os anfíbios. Para responder aqui, a gente pensa no sapo, que é o que está mais assim à vista da gente, né? A gente sabe que eles fazem um movimento contrário, né? Invertebrados, os quais apresentam 2 fases no ciclo de vida, uma larval terrestre e uma adulta aquática, né? Invertebrados, aqui também tem essa mesma situação, né? Invertebrados, os quais apresentam 2 fases no ciclo de vida, uma aquática, desculpa, eu acho que eu pulei a letra D, né? Eu falei da C, mas a letra D fala invertebrados, que já de cara já elimina a alternativa, porque eles não são invertebrados, eles são vertebrados, né? Mesma coisa, a letra E, invertebrados. Então, essas duas a gente nem olha mais para elas. E a gente vai olhar para a questão, para a alternativa correta, que é vertebrados, os quais apresentam em seu ciclo de vida
3 tipos de respiração, a saber, branquial, cutânea e pulmonar, que casa certinho com o movimento que esses organismos fazem, que é sair da água para o ambiente terrestre. Então, ele usa a respiração branquial enquanto ele está na água, aí ele vai ganhando o ambiente terrestre e vai modificando essa respiração para algo mais adequado para esse ambiente. Tá bom, gente? Vamos à questão 21, para a gente encerrar. E aí a gente vê assim, ó, no PAS 2021. Entende-se por garimpo qualquer área onde a extração mineral, quase sempre ouro, ocorre com baixo volume e baixo impacto ambiental, podendo ser praticado por por pessoa, cooperação ou associação. Contudo, na prática, é comum vermos impactos de toda a ordem provenientes dos garimpos pelo Brasil, principalmente nos corpos d'água. Isto porque, no processo de purificação do ouro, comumente se usa o mercúrio para separar o ouro do barro e, por conseguinte, contaminando águas superficiais. Como efeito direto da contaminação pelo mercúrio estão os organismos aquáticos, os quais se distribuem na estrutura das cadeias alimentares, como evidenciado no esquema a seguir. Então, o garimpo vai lá, contamina a água, que contamina o indivíduo, né, o organismo aquático, que vai entrar numa cadeia alimentar, muitas vezes chegando até nós. Porque se eu contamino o peixe, que é consumido por um outro peixe maior, que aí, de repente, vai ser consumido por nós, né? Então, imagina, né? É um rastro aí de contaminação. Então, o esquema, ele traz uma cadeia alimentar para mostrar esse movimento da contaminação, né? Andando dentro dessa cadeia. Analisando o esquema que representa uma cadeia alimentar contaminada por mercúrio, o peixe que, uma vez pescado, traria maior prejuízo para um ribeirinho, que o pescou com a finalidade de comê-lo para se alimentar, seria. Então, analisando o esquema que representa. Por que ele está perguntando? Ó, aqui tem 2 peixes, ó, tem um peixe maior, tem um lambari, um menorzinho, e tem um peixe maior, tá? Então, qual é o peixe que, se for pescado pelo pescador, vai estar com maior prejuízo, vai ter maior prejuízo porque ele vai estar mais contaminado, ele vai ter mais substância tóxica nele. É esse aqui, pequenininho, né, o lambari ou peixe maior, tá? Vamos lá logo para a opção, aí a gente conversa. O peixe maior, porque está no 4º nível trófico. Porque está no 4º nível trófico, logo tem o maior acúmulo desse mineral, uma vez que o mercúrio, ao ser ingerido, não é transformado, mas acumulado. Então, já que a gente já sabe que é o peixe maior, vamos ver o que acontece, por que essa alternativa é a correta. Porque o peixe maior, ele consumiu o menor que já estava contaminado, né? E acumulou, né? Ele está acumulando. Todos os peixinhos que ele come traz a sua contaminação e o peixe maior está acumulando tudo aquilo. Então, quando ele fala assim, está no 4º nível trófico, quer dizer, ele já consumiu tudo que o peixinho que ele comeu acumulou. Esse peixinho que ele comeu, ele já tinha acumulado do caramujo que ele comeu, que tinha acumulado da planta que esse caramujo consumiu. Então, assim, foi uma crescente de acúmulos. Então, quando chega no peixe maior, já tem muita coisa acumulada. E aí o pescador vai lá, pesca esse peixe e consome o indivíduo dessa cadeia alimentar que está mais contaminado, tá bom? Então, é por isso que as outras, certamente, ó, o lambari é o peixinho menor. Não, ele está menos intoxicado em relação ao peixe maior. Então, a letra A está fora. Letra B, o peixe maior e o lambari, porque estão no mesmo nível trófico? Não. O peixe maior está no nível trófico após o lambari, que é o menorzinho. Um consome o outro. Então, está fora. O lambari, porque a gente já sabe que não é o lambari, né? O peixe maior, porque terá menos mercúrio. Menos? Não. O peixe maior, porque está no 4º nível trófico. Então, como a gente já sabe, é essa a questão. Logo, tem o maior acúmulo de mineral. Então, está mais intoxicado, vai ser ele o maior prejuízo para o pescador, tá bom? Então,
A gente encerra por aqui, tá? A gente vai continuar aí discutindo as questões. Acessem o material no link, estudem, tá? E até lá!